Olá, seja muito bem-vinda à nossa aula de hoje. Aqui nesse canal eu ensino você a lucrar R$ 5.000 por mês vendendo comida sem glúten. Na aula de hoje eu vou te ensinar os erros comuns do pão, como você corrige o seu pão. Meu nome é Flávia Croceta, seja muito bem-vinda ao canal. Caso você não tenha se inscrito ainda, você já sabe, se inscreve, comenta, curte, compartilha e toda segunda e quinta-feira às 19 horas tem uma aula nova aqui no canal para você. Vamos lá! Muita gente me pergunta, Flávia, fazer pão sem glúten é difícil? Outras afirmam, meu Deus, eu não consigo fazer pão. O fato é que não é difícil, é tão simples quanto fazer uma outra receita com trigo. Aliás, tão simples não, porque todo mundo cresce e aprende as receitas com as mães, com as avós, trabalhando com trigo. E quando a gente muda as receitas para o sem glúten, tem algumas variantes, por exemplo, as farinhas, mas no mais é tudo igual. O principal é as farinhas, só porque a gente precisa de várias farinhas para fazer um pão sem glúten muito gostoso. E é isso que vai fazer diferença e nessa aula eu vou explicar para você sobre as farinhas. Pode ficar tranquila que você vai aprender muita coisa sobre pão, tudo sobre pão sem glúten para você fazer receitas maravilhosas ali na sua casa, poder comercializar, saber por que deu errado, se por acaso a sua receita não der certo, e você vai conseguir melhorar muita coisa, tenho certeza. Esse olhar clínico de entender o porquê deu errado, o que precisa mudar, se é a farinha, se é o tempo de crescimento do pão, é o que eu sempre digo que é o olhar clínico. E você vai desenvolver esse olhar clínico à medida que você for executando as receitas, observando o que deu certo, o que deu errado, quanto tempo você deixou crescer, o clima e tudo mais, o tempo que você pré-aqueceu o seu forno, se colocou na grade de cima, na grade de baixo, tudo isso, se trocou o açúcar demerara pelo açúcar mascavo, esses detalhes, isso é com o tempo, tá? Porque por mais que a receita seja perfeita, a receita que eu faço aqui dá super certo, mas se você mora numa cidade muito mais úmida ou muito mais seca, tudo isso vai influenciar tanto na quantidade de água quanto no crescimento do pão, o tempo de crescimento. Então é muito importante você observar o tempo quando a gente pega uma receita pronta, uma receita de outra pessoa, ele é relativo, porque o fermento ele começa a agir com o calor, ele é alimentado pelo açúcar. E daí, se onde você mora já é uma cidade muito quente, você ainda quiser colocar água morna, em 10 minutos o seu pão já vai estar crescido. E daí lá na receita pede 30 minutos. Aí você espera 30 minutos, coloca assar, o seu pão vai para o forno e de repente ele transborda, vaza, afunda. Aí acontece uma série de coisas porque esse pão não tem estrutura. Então eu vou passar aqui com vocês. Recebi dúvidas também no Instagram, todas elas eu estou respondendo aqui no decorrer da aula, para vocês terem mais segurança para fazer um pão muito gostoso, comercializar e fazer muito sucesso. E se a sua dúvida não for respondida aqui nesse vídeo, deixa aqui um comentário que eu vou estar acompanhando e respondendo vocês. O fermento biológico é formado por micro-organismos vivos, microscópicos, que eles se ativam pelo calor, pela temperatura, e esses micro-organismos vivos se alimentam em especial do açúcar, principalmente, e também da farinha, que contém carboidrato. Então, por isso que muita gente, quando quer saber se o fermento está bom, faz aquela esponjinha, quer colocar água quente, morninha, sempre tolerável ao toque, junto com o açúcar e o fermento para ver se ele vai crescer, se ele vai fazer aquela espuma parecendo um cappuccino. Lá no final da aula eu vou mostrar um estudo de caso de uma aluna que eu auxiliei ela
a consertar as receitas dela, e daí ela fez também essa esponja e a gente fez vários testes e vocês vão ver o resultado final, que incrível! Ela não tinha a mínima noção como fazer pão, o tempo de crescer e tudo mais, e ela simplesmente seguia a receita, mas, como eu disse, por isso que é importante entender, ter um olhar clínico. Vamos lá! Então, a gente faz essa esponjinha também para saber se o fermento tá bom. A gente compra, às vezes, o fermento biológico, ele em sachê ou em pacotes maiores. Depois que a gente abre, que a gente tira ele do vácuo, a gente pode conservar ele por até 6 semanas ainda na geladeira, tá? Então, esse é um cuidado em especial. A gente tem que estar sempre cuidando do nosso fermento, porque se for um fermento velho, que ele ficou ali aberto muito tempo, isso vai influenciar no resultado do pão. Então, hoje é o seu dia de aprender os passos, os detalhes, em busca ao seu tão sonhado pão perfeito, sem glúten, gostoso. E essa aula aqui eu tenho certeza que vai te ajudar muito. E daí, se você me perguntar, Flávia, quanto tempo você demorou para aprender tudo isso? São exatos 4 anos, desde quando eu comecei lá em fevereiro de 2017 a minha produção de alimentos sem glúten. Desde então eu não parei de aprender, aprendi ainda essa semana elaborando essa aula, e a gente nunca para de estudar, a gente nunca pode ser, a gente sempre tem mais o que aprender, aprimorar, dar uma melhoradinha. Já tive várias ideias, vou continuar testando. E tem muita gente também que pergunta, pode misturar o fermento químico com o fermento biológico? Não tem necessidade, porque eles são ativados de maneira diferente. Então, eu utilizo no pão apenas o fermento biológico, tá certo? Não precisa utilizar os dois. Se você quiser utilizar os dois, pode utilizar, mas se me perguntar qual é a finalidade, se precisa, vou te dizer que não, tá? Não precisa. A mesma coisa, aquela esponjinha que as pessoas fazem, muita gente faz para fazer o pão com açúcar, água e o fermento. Para mim, eu não vejo necessidade, eu já coloco ali tudo junto, vai fermentar e meus pães dão super certo assim. Não que não dê certo fazendo a esponja, mas para a maneira que eu produzo, eu já faço um mix de pão, já deixo todas as farinhas, o açúcar e o fermento ali tudo junto, e o pão cresce perfeitamente. O que eu vejo que faz mais diferença, como eu falei lá atrás, é a temperatura ambiente. A temperatura ideal para o nosso pão crescer é 25 graus. Então, se na sua cidade está 30 graus, é um dia calor, você pode usar água em temperatura ambiente até levemente gelada, para não ter aquele crescimento muito rápido, porque se é um crescimento mais devagar, aquele pão ele vai ficar mais leve também, o sabor dele é diferente, uma fermentação mais lenta. Se o seu pão está crescendo muito rápido, ali na sua cidade é muito quente, e você tem, por exemplo, a minha receita de pão, você é aluna lá do meu curso, então você pode diminuir 2 gramas do seu fermento, que o pão vai ficar mais leve, mais macio. Isso vai dar uma diferença melhor lá no resultado final, porque a fermentação dele vai ser mais lenta. Se na sua cidade hoje está 25 graus, pode utilizar tudo em temperatura ambiente. Tem muita gente, se você tem o hábito, inclusive, de guardar os ovos na geladeira, isso não é bom nem para o pão, nem para o bolo. Sempre os ingredientes em temperatura ambiente é a melhor opção para a gente fazer as receitas. A menos numa massa como de empadão, de tortinhas, que aquela massa amanteigada, que daí pede a manteiga gelada em casos específicos. Mas de maneira geral, a temperatura dos ingredientes sempre em temperatura ambiente. E se na sua cidade, por exemplo, é um dia mais friozinho, 15 graus, aí você vai usar água um pouquinho mais aquecida. Se você não tem termômetro, a água simplesmente ela tem que estar tolerável ao toque, tá? Ela nunca pode passar dos 40 graus, senão ela vai matar o seu fermento. Se a água estiver muito quente, vai acabar que o seu pão não vai crescer muito, vai influenciar na qualidade do seu pão. Então, cuidado. Outra coisa também muito importante é que o sal, ele não se dá muito bem com o fermento. Então, se você
colocar ali na receita o fermento e colocar o sal junto no mesmo lugarzinho ali, não misturar tudo, vai acabar que o sal vai diminuir a ação do fermento. Então esse é um outro cuidado que você tem que tomar. O sal, um pão sem sal, ele vai crescer demais. Além do sabor não ficar bom, não vai ter o sal ali para controlar a fermentação. Então, se o seu pão algum dia crescer muito, assim, além da conta, e você olhar para ele e não saber o que aconteceu, é porque faltou sal, tá? Isso realmente acontece e faz bastante diferença. Quando a gente faz uma receita com menos fermento, isso torna a fermentação mais lenta, o sabor é mais delicado e a massa mais leve. Então, se você tem um pão que você quer que ele fique mais macio, mais aerado, além das farinhas que eu vou explicar lá na frente, você precisa se atentar, ver se não é a quantidade de fermento que você está utilizando que está sendo muito, e daí você pode testar e diminuindo de 2 em 2 gramas a quantidade de fermento que você usa para equilibrar a sua receita. Não pode ser muito fermento que ele vai crescer muito rápido e a massa vai ficar pesada, e daí quanto menos fermento, mais tempo você vai deixar essa massa crescer, e mais leve, mais saborosa vai ficar essa massa, um pão mais fofinho. Então são 4 fatores que influenciam na fermentação da nossa massa: a quantidade de sal, as farinhas, a quantidade de fermento e a temperatura ambiente, a temperatura dos ingredientes. Então, sempre atento a esses 4 fatores, anota ali, que você vai observar para ter uma fermentação ideal do seu pão. Então, você pode controlar a fermentação mais rápida ou mais devagar, ou pela quantidade de fermento, como eu expliquei lá, que se você quer uma fermentação mais lenta, para esse pão ficar com um sabor mais delicado, mais gostoso, você vai diminuir a quantidade de fermento, ou você vai usar os ingredientes numa temperatura mais amena, ali como eu expliquei para vocês, em torno de 25 graus, que é a temperatura ideal para esse pão crescer. Tudo bem? Então, em dias mais frios, você pode aquecer a água, pode usar o truque, pode colocar ele, se for um dia muito frio, como aqui no sul, a gente tem dias muito frios, 10 graus, 5 graus, a gente coloca o pão crescer dentro do micro-ondas, dá uma abafadinha nele. Eu, num dia a dia normal, eu não preciso tampar meu pão com uma toalha para ele crescer, por exemplo. Até porque o pão sem glúten, geralmente, com exceção do pão italiano que eu faço, ele é um pão com a massa mais mole. Não é um pão de massa sovada como aquele pão de trigo. Então, se eu estender a toalha em cima, vai acabar que vai pesar, vai acabar danificando o pão. Então, não sei, às vezes você tem alguma outra receita que a massa é mais firme, mas eu não preciso colocar. O máximo que eu faço quando é um dia mais frio, eu coloco ele crescer dentro do micro-ondas, que daí fica bem fechadinho, e isso já ajuda, tá? Ou dentro de um balcão fechado ali da sua cozinha, isso já faz bastante diferença também. Aí se você me perguntar, Flávio, meu pão ele afunda no meio. Provavelmente o seu pão ele pode afundar no meio por alguns fatores. Pode ser excesso de água, porque daí a massa não tem, as farinhas ali não criam estrutura suficiente para suportar aquele peso, ele afunda no meio, ou mesmo pão cru. Então a gente tem que regular ali a umidade. Se você pegou uma receita muito boa com alguém, enfim, para você não tá dando certo, tenta reduzir, se caso ele afunda, tenta reduzir um pouco a quantidade de água, ou se ele fica muito duro, aumenta um pouquinho a quantidade de água, porque como eu disse, o clima faz muita diferença. E é claro, tem gente que me pergunta, Flávia, eu deixei fermentar mais, eu coloquei mais farinha, eu coloquei mais sal, e daí meu pão não deu certo, mas é porque daí você não seguiu a receita, não tem nada que se possa fazer. Enquanto você não tem domínio dos ingredientes, do modo de preparo, da técnica utilizada para fazer o pão, você pode arriscar sim, eu digo que até deve se aventurar na cozinha para aprender, testar coisas novas, mas é óbvio, se você já não deixou ele crescer a mais e ele baixou, porque você já sabe, então não posso deixar crescer,
esse tempo, eu tenho que deixar crescer menos. Ah, o sal, aí você está aqui vendo que o sal diminui a ação do fermento. Então, se você quer um pão mais salgado, utilize um tempero, por exemplo, utilize outras coisas para trazer um sabor a mais. Cebola em pó, alho em pó, coisas assim que vão trazer um sabor a mais para o seu pão, caso você queira realçar. Açafrão fica muito gostoso também, tá? Tenha sempre esse cuidado. Então, se enquanto você não tem aquela segurança ou você não está disposta a pagar o preço de ver a sua receita dar errado, segue a receita. Mas eu sempre encorajo, gosto de ver vocês testando, mudando, isso é muito bom. Mas se você já viu, deixei crescer a mais, ele amoleceu, ele transbordou, ele murchou, foi o tempo de fermentação. Então, esses cuidados, tá? Daí você vai aprendendo mesmo, é com a prática. Como eu disse, eu aprendo até hoje. Já fiz milhares de pães e ainda hoje continuo aprendendo, desenvolvendo técnicas novas. Isso é muito bom. Isso que é o legal da cozinha, um grande laboratório onde a gente consegue criar e mudar. E a gente definitivamente não precisa estar apegado a receitas, a gente pode mudar. O que corre é o risco de dar errado, mas é com esses erros que a gente aprende. A gente tem que desenvolver esse olhar clínico e entender o que dá certo e o que dá errado. Agora, eu vou falar se eu vou tomar um pouquinho de água porque eu tô com um pouco de dor de garganta hoje. Deu, já estou recuperada. Agora eu vou explicar para você os tipos de farinha para você utilizar na sua receita de pão. Ainda outro dia numa aula eu comentei que para mim assim, faltou uma farinha sem glúten, qual que eu vou usar? Eu vou usar a farinha de aveia, porque aqui você vai ver que ela tá no grupo das farinhas que tem fibra, no grupo da farinha que tem proteína, no grupo da farinha de base. Ela é meio que uma farinha coringa, então eu consigo utilizar ela muito bem nas receitas e traz uma textura muito boa, porque a farinha de aveia ela tem uma proteína muito semelhante com a farinha de trigo, que é a avenina. E essa proteína que ajuda na elasticidade, na maciez das massas. Vamos lá. As farinhas de base, aquela que a gente mais utiliza, até pelo seu custo-benefício nas receitas sem glúten, é a farinha de arroz. Pode ser a farinha de arroz integral. Se você utilizar a farinha de arroz integral, você tem que aumentar a quantidade de água em 10% para equilibrar a sua receita. A minha voz aqui tá super rouca. Ó, farinha de quinoa também é uma farinha super rica em nutrientes, em proteína. Ela também é uma farinha de base. Trigo sarraceno, amaranto, aveia, teff e sorgo. São esses tipos de farinhas de base. Caso você não tenha farinha de arroz, ou opte por utilizar uma farinha com mais nutrientes, uma farinha diferenciada para agregar também um valor nutricional, você pode utilizar uma dessas farinhas. Os amidos são amido de milho, polvilho doce, polvilho azedo, fécula de batata e araruta. O polvilho doce e o amido de milho são os que mais vão favorecer a formação de casquinha, mas é claro, o polvilho azedo é o que mais vai trazer casquinha e crocância, só porque a gente utiliza ele numa quantidade muito menor comparado às outras farinhas. Então, isso é importante vocês saberem. A fécula de batata, ela vai trazer bastante leveza para a sua massa, então pode utilizar na receita de pão. Na minha receita sempre tem ou fécula de batata ou amido de milho e o polvilho doce, que além de maciez, ele traz liga. Se o seu pão esfarela, tira um pouco das outras farinhas e acrescenta um pouco de polvilho doce, que isso vai fazer bastante diferença. Se o seu pão tem muita casquinha, você pode reduzir o polvilho azedo em primeiro lugar, ou depois, caso você já não utilize o polvilho azedo, pode ser o polvilho doce também, tá? Então, essas coisas assim que você, nesse momento que você está assistindo essa aula, você já deve pensar, meu Deus, como é que é a minha receita, é por isso que deu errado. É assim que você desenvolve o seu olhar clínico. Então, anote, observe ali os seus erros principais e tente, com base nessa aula aqui, já na próxima receita de pão, se aventure
e mude o tipo de farinha que você usa, se você vai utilizar leite ou água, que eu vou explicar ali na frente. Isso é muito legal, tá? Temos as farinhas proteicas, que são super importantes, mas são extremamente importantes para você fazer uma boa receita de pão. Farinha de amaranto, grão de bico, feijão branco, lentilha, painço, teff e aveia também. Eu disse que a aveia está em todas, né? Então essas são as farinhas com proteína que você pode e deve utilizar nas suas receitas de pão. Não só pão, mas também pizza, porque sempre, mesmo na farinha de trigo convencional, lá quem produz pão de maneira profissional e tudo mais, sempre vai buscar uma farinha de trigo com mais proteína. E para bolo é uma farinha de trigo com menos proteína, porque tem sim diferença. Então, a proteína, o que ela vai trazer? Ela vai trazer elasticidade, vai trazer maciez, aquele pão bem macio. Então, não abra mão de utilizar farinhas proteicas nas suas receitas e eu tenho certeza que o resultado vai ser muito melhor. Temos também as fibras para você utilizar na sua receita que vão agregar valor nutricional e também vão trazer maciez, como é o caso do psyllium, da linhaça, da chia e também da aveia em flocos. Eu não falei que a aveia estava em todas, já falei 10 vezes da aveia. Então, por isso que eu digo, faltou alguma coisa, eu coloco aveia. Aveia faz total diferença. Claro que se você é celíaco ou faz a produção para pessoas celíacas, você tem que se atentar e utilizar a aveia livre de contaminação, que é uma aveia que ela vem em pacotinhos separados, dizendo que não contém glúten, porque a aveia tradicional, aquela que a gente compra no a granel, lá na casa de produtos naturais, ela tem contaminação cruzada com o glúten. Os espessantes são essenciais também para as receitas de pão. Não dá para você querer fazer um pão sem glúten, sem utilizar um espessante, não vai ter uma boa qualidade. Eu utilizo, o espessante que eu mais utilizo é a goma xantana, mas pode ser também o CMC ou a goma guar. Mas o melhor resultado é com a goma xantana e também é que eu encontro aqui na minha região para comprar. Os líquidos são extremamente importantes, como eu falei para vocês antes, eu citei o exemplo que se o pão afunda no meio pode ser o excesso de líquidos. A quantidade de líquidos que você vai utilizar na sua receita varia de 70% a 110% do peso das farinhas. Então, para cada quilo de farinha, você vai utilizar de 700 ml ou 700 gramas de água, que é a mesma coisa, ou até 1 litro e 100 ml de água, tudo bem? Porque varia, se a sua região é uma região mais seca, você vai precisar utilizar mais água, vai precisar hidratar mais essa massa, porque ali mesmo, enquanto esse pão estiver crescendo, ele já vai perder bastante umidade depois também dentro do forno. E se você mora numa região mais úmida, onde tem praia, você pode utilizar menos água, porque se você utilizar muita água, aí não vai dar certo. Tudo bem? Isso que vocês têm que entender. Por exemplo, quem mora em Cuiabá, que é uma cidade com um clima muito seco, vai utilizar bastante água. Quem mora numa cidade ou no litoral, por exemplo, onde o ar tem mais umidade, você vai utilizar menos água, tá? Então, se você percebe que a sua massa de pão que ela está muito seca, você vai aumentar a quantidade de líquidos da sua receita, a quantidade de água, vai deixar o seu pão mais hidratado. E se ele não tem estrutura, se ele afunda ali no meio, se ele não cresce, se ele não tá legal, você observa, não, aqui na minha cidade é uma cidade seca e eu estou utilizando pouca água. Você soma a quantidade de farinhas que você está utilizando, está utilizando 70%, 80%, 90% do peso das farinhas em água, você vai poder utilizar até 110% do peso das farinhas em água. Tudo bem? Gente, essa dica é muito legal e vai fazer bastante diferença para vocês poderem ajustar as receitas de vocês. Você tem a opção também, não precisa necessariamente você utilizar sempre a água no seu pão, pode ser leite também.
O que muda? Que a água ela vai trazer mais crocância. Lembra do pão d'água? Bem crocante, sequinho, a casquinha? Então a água traz esse efeito. Já o leite, por sua vez, como ele tem gordura, ele vai trazer mais umidade, vai deixar a casquinha do seu pão mais macia. Então isso também faz diferença. Ou você pode utilizar meio a meio, então você não precisa seguir exatamente a receita. Se você quer um resultado diferente, você conhecendo esses porquês, conhecendo a teoria, você vai conseguir adaptar as receitas conforme o resultado que você quer. Olha que legal, fico muito feliz em poder explicar isso para você, porque isso fez total sentido para mim. Quando eu passei a entender essas coisas, eu dei um salto nas minhas receitas e isso não tem preço que pague. É muito bom quando a gente entende o porquê das coisas. Então, se você está gostando dessa aula e quer mais conteúdos como esse, dá um joinha, deixa um comentário que eu vou ficar muito feliz. E as gorduras que você utiliza no pão, pode ser azeite de oliva, pode ser o óleo que você quiser, que vende lá no mercado, pode ser manteiga. E essa gordura, assim como o leite, vai trazer umidade e maciez para a receita. Todos os ingredientes que têm proteína, fazer um adendo aqui. O que tem proteína é tudo que é de origem animal. O leite, os ovos, a manteiga, isso são proteínas. Esses ingredientes de proteína são os ingredientes de estrutura. Então, se o seu pão não cresce, se ele não fica bem macio, se ele não tem, sabe, não é aquela massa assim que dá aquela, como é que eu vou explicar isso? Que é super macio, viçoso, sabe, que cresce, como é que eu vou dizer isso, amor? Um pão imponente é o nome? Não é... Enfim, aquele pão de presença bonito, verifique se a quantidade de proteínas que você está utilizando no seu pão, de repente, não é pouca. Aumenta um pouco de ovos ou utiliza manteiga, porque a proteína é importante para ter estrutura, para ter crescimento, para a massa ficar bem bonita. Então, não economize na parte de proteína se o seu pão está muito murchinho, baixinho, não cresce. Pode ser isso também. Outra coisa que pode fazer o seu pão afundar no meio é o excesso de fermento, porque vai formar muitas bolhas de gás carbônico dentro do seu pão, não vai ter estrutura para suportar e daí ele vai afundar. E pode ser também porque você colocou o seu pão assar muito quente e daí ele formou a casca por fora e não deu tempo de assar por dentro. Então fique atenta a ver se de repente a temperatura do seu forno não está muito alta. A temperatura ideal é em média 180 graus, tá? Então sempre observe o que pede na receita. Como que você sabe se o seu forno está a 180 graus? Se você não tem um termômetro, você pode fazer um teste. Pega uma forma, pode até colocar um papel alumínio embaixo para não sujar a sua forma. Coloca um pouco de açúcar, liga o seu forno a 180 graus e coloca o açúcar lá dentro. Depois de 15 minutos, ele tem que estar caramelizado. Na internet eu já vi falando 10 minutos, mas o meu forno, eu tenho o termômetro, ele pega 180 graus e eu fiz esse teste em 10 minutos, o açúcar não carameliza. Então, 15 minutos, eu tenho o termômetro, foi o tempo que demorou para caramelizar. E o meu forno pega 180 graus. Então, se você quer saber se o seu forno está regulado, você pode fazer esse teste. Se ele derreter em 10 minutos, ele caramelizar, então 180 graus às vezes corresponde a 200 graus, por exemplo, do seu forno. Aí ele demorou mais que isso, então quando pede 180, você vai utilizar 185, 190, aí você vai mensurar quanto tempo a mais ele demorou para caramelizar ou quanto tempo antes caramelizou o açúcar. E assim você consegue ajustar a temperatura ideal do seu forno para bolos também, para pães, para pizza, para tudo que você precisar assar. Então, 15 minutos, um pouco de açúcar, umas 4 colheres ali espalhadas dentro da forma, pode colocar um papel alumínio embaixo. Você vai conseguir identificar a temperatura
ideal do seu forno. E agora, se o seu pão murcha, isso aconteceu algumas vezes comigo. Quando eu tinha o café e daí era uma cozinha industrial, cheia de coisas, ou mesmo quando eu produzia ainda lá na casa da mãe, um dia muito quente, que a casa era de madeira, quando eu via assim no estalar de dedos, o pão já tinha fermentado, já tinha passado do ponto, cresceu muito, cresceu além do tempo, porque num dia mais quente, como eu expliquei para vocês, tem que fermentar menos. Então, se a gente deixa, o gás carbônico está ali se formando, está fazendo aquelas bolhas. Aí quando a gente leva esse pão para assar, vai ter uma temperatura ainda mais acessível, que vai formar mais bolhas e daí ele não tem estrutura, daí ele murcha. E daí fica todo feio o bolo. Então isso é uma das explicações do porquê seu pão murcha. Então ou você deixou ele fermentando muito tempo, ou colocou muito fermento, ou não colocou sal, tudo bem? Agora aqui no final, a gente já está terminando a nossa aula, eu vou colocar aqui para você umas dúvidas também que eu não esclareci durante a aula, mas que eu recebi ali na caixinha de perguntas do Instagram. Se precisa pré-aquecer o forno? Sim, eu recomendo a 180 graus nas minhas receitas. Aí você tem que ver ali a receita que você faz, qual é a indicação. E por quanto tempo? Em média 10 minutos, mas você precisa conhecer o seu forno. Às vezes seu forno demora mais ou demora menos. Eu recomendo pelo menos 10 minutos. Então começou a fazer o bolo, já liga o forno, coloca para aquecer. Tá fazendo pão, ele tá crescendo, sabe que daqui uns 10 minutos vai estar na hora de colocar assar, já liga o seu forno, tá? Não recomendo colocar as coisas assar com o forno frio, tá? Porque senão, se você coloca, imagina, do mesmo jeito que eu disse que quando você coloca o seu pão com um forno muito quente, ele cria uma casca e daí ele não assa dentro. Se você coloca um pão para assar no forno morno, ele vai demorar muito para criar aquela casca, enquanto isso ele vai estar crescendo, não vai ter a casquinha ali do pão para limitar o crescimento, ele vai crescer muito, vai transbordar ali da sua forma, vai sujar tudo. Então esse cuidado de ter o forno pré-aquecido na temperatura certa é importante. Se o seu pão baixa depois que você tira do forno é porque ele ficou cru. Baixou muito, ficou muito cru, baixou pouco, ficou pouco cru. Porque ainda tinha água ali, muita umidade ali dentro da receita e daí não tinha estrutura para suportar aquele peso e daí quando tirou do forno, desceu o pão. Isso acontece, tá? Então deixa assim, baixou um pouquinho, deixa 5 minutos a mais, baixou bastante, deixa 10, 15 minutos e daí você vai mensurar. E sempre observe, você pré-aqueceu o forno, fez tudo certinho, isso vai fazer diferença. Agora eu vou mostrar para vocês o estudo de casa de uma aluna que ela estava fazendo pães horríveis e hoje ela faz pães maravilhosos, deliciosos, para você se inspirar e se até hoje os seus pães dão super errado, tem solução, não se preocupa. Assim eram os pães da minha aluna, como você pode ver, não estava dando muito certo. Aí eu fiz uma chamada de vídeo com ela, acompanhei ela fazendo pão, ela estava fazendo certinho, o erro dela estava sendo no tempo de crescimento. Ela mora no Rio de Janeiro e eu moro em Santa Catarina. E na minha receita pede para crescer o pão por 30 minutos. E deu 30 minutos, o pão dela tinha crescido praticamente nada. E ela, como na receita estava 30 minutos, ela continuava colocando em 30 minutos assar. E o pão dela não dava certo. Entre outras coisas que também estavam erradas, essa era uma delas. Então eu disse para ela, Rama, não coloca assar ainda, pode desligar o forno. E o pão dela, se eu não estou enganada, para crescer foi 1h10. Então por isso que eu digo que é muito importante observar a temperatura, ambiente, a umidade, tudo isso vai fazer diferença. Olha que lindo que ficou o pão dela. Olha só, também pode observar o pão dela como estava rachando em cima, não estava bonito o pão de hambúrguer. E depois como ficou, ela estava toda orgulhosa, feliz, porque o pão estava a coisa mais linda e estava mesmo. E daí aqui ela mandou até um videozinho do pão dela. Olha que perfeito!
com a casquinha, tudo certinho como ela queria, só ficou com uma casquinha mais grossa aqui, ó, porque daí ela assou na grade de baixo. Aí depois ela já mudou para a grade de cima e daí a gente foi ajustando e o pão foi ficando cada vez melhor. Então tudo isso faz bastante diferença, tá? Não que isso seja um problema, mas ela queria reduzir a casquinha. Outra coisa também que ela fazia errado era utilizar a forma de silicone. A forma de silicone é um péssimo condutor de calor. Ele não, tanto que a gente utiliza uma luva de silicone para pegar as coisas quentes do forno, porque não queima. Como que uma forma de silicone vai assar direito um pão, um bolo, principalmente preparações maiores? Então deixa a forma de silicone para um cupcake, para outras coisas. O material pode ser teflon, que é um mais escuro, que foi onde ela assou esse pão aqui. Ou pode ser também a forma de alumínio. Se for a forma de teflon, você tem que reduzir em média em 5 graus a temperatura do seu forno, porque a condução de calor no teflon é maior, tá? Então, sempre tendo esse cuidado. Outra coisa também que a gente ajustou foi o fermento dela. Pode observar que o primeiro fermento tem uma esponjinha, tem uma espuminha que parece um cappuccino. E o segundo fermento não. Então, o segundo fermento, ele não está ativando, porque aqui nessa xícara foi colocado água, fermento e açúcar. E não ativou. Então, você pode fazer esse teste em casa para saber se o seu fermento tá bom, que de repente pode ser esse, pode ser essa a causa do seu pão não estar ficando gostoso, maravilhoso, como você deseja. Então, meninas, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado, que você tenha tido vários insights e percebido o que você está errando no seu pão. Se tem alguma dúvida que não foi esclarecida nessa aula, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer questão de responder você. E caso você não me siga ainda lá no Instagram, me segue lá no Instagram, que lá todo dia tem um conteúdo muito legal e diferente para te ajudar a cozinhar melhor e a lucrar com as receitas sem glúten. Se inscreve no canal, deixa um joinha, deixa um comentário. Muito obrigada. Até quinta-feira às 19 horas.